O vídeo em infravermelho de um suposto OVNI de 127 metros levantou dúvidas após ser avistado por um satélite militar. O mais estranho é que ele teria reagido, parecido com os relatos da Operação Prato, quando luzes misteriosas sumiam ao serem monitoradas. Entre teorias sobre conspirações governamentais e possíveis fenômenos interdimensionais, a pergunta é: se esse objeto reagiu como os OVNIs descritos na operação feita no Pará há décadas, será que estamos observando o mesmo fenômeno desde os anos 70? Para estimar o tamanho do objeto, pesquisadores analisaram dados exibidos na própria imagem, como distância focal e velocidade nas nuvens. Os cálculos indicaram algo impressionante. O OVNI teria cerca de 127 metros de diâmetro. O documento técnico descreve uma estrutura lisa e sólida, com uma assinatura térmica uniforme nas bordas, sem qualquer remendo ou improviso. Mas o que chamou atenção não foi o tamanho, por incrível que pareça, e sim a forma como ele reagiu. A gravação teria sido captada pelo sistema OPIR, uma rede de satélites equipada com sensores térmicos usados para detectar lançamentos de armas balísticas a partir do espaço. Segundo o relato, no momento em que o sensor travou no objeto, o disco realizou uma manobra rápida e mergulhou em camadas de nuvens, interrompendo o rastreamento. Mas como um objeto voador perceberia que estava sendo monitorado por um sensor infravermelho em órbita? E toda essa possibilidade de uma tecnologia capaz de detectar nossos sistemas antes mesmo de compreendermos sua origem, leva muitos a buscar respostas em registros do passado. Se no caso desse vídeo recente nós temos a dúvida se a imagem é real ou não, no maior caso ufológico brasileiro não existe espaço para isso. Nos anos 70, a população do interior do Pará enfrentou um fenômeno parecido, com luzes que perseguiam moradores e disparavam feixes de energia. E se você acredita que aquilo era inofensivo, está enganado. Segundo os relatos, os feixes provocavam queimaduras na pele. Há arquivos que mencionam moradores com feridas, marcas semelhantes a agulhas e sintomas de anemia e fraqueza, como se tivessem perdido sangue de alguma forma. O pânico era tanto que famílias abandonaram suas casas e a população começou a soltar fogos de artifício e bater panelas à noite na tentativa de afugentar aqueles seres. Para você ter uma ideia, a gravidade da situação obrigou até a Força Aérea Brasileira a enviar uma equipe de investigação, a famosa Operação Prato. Liderada pelo coronel Holanda, os militares montaram acampamentos na floresta, equipados com o que os nossos sistemas de defesa tinham de melhor na época: radares, binóculos de longo alcance e câmeras. O coronel documentou que os objetos voadores pareciam demonstrar uma inteligência clara em relação aos nossos equipamentos, pois quando os soldados preparavam as lentes para registrar, os discos simplesmente apagavam as luzes ou mudavam de direção bruscamente. E assim que guardavam as câmeras, as luzes voltavam a cruzar o céu. Havia uma clara reação negativa aos radares. O material foi recolhido, classificado como confidencial, e os militares envolvidos receberam ordens de silêncio. Anos depois, ao revelar detalhes da operação em uma entrevista marcante, o oficial demonstrava estar abalado pelo que viveu. Pouco tempo após a exposição, foi encontrado morto em circunstâncias consideradas misteriosas, aumentando ainda mais o peso em torno do caso. E veja só, o que consta nos relatórios oficiais do governo brasileiro, guardados até hoje no Arquivo Nacional, bate perfeitamente com o comportamento visto no suposto vídeo do satélite. Só que agora, o assunto deixou os bastidores para ir diretamente ao Congresso americano. Todo esse debate sobre OVNIs chegou ao Congresso, onde parlamentares como Tim Burchett e Ana Paulina Luna passaram a pressionar militares e agências de inteligência pela liberação de arquivos confidenciais sobre o fenômeno.
Eles aprovaram leis para permitir que militares e pilotos relatassem encontros como esses sem risco de punição ou quebra de sigilo. Foi nesse momento que um termo, tecnologia capturada, surgiu nos depoimentos. Agora o assunto não fica em torno de luzes misteriosas no céu, mas dos materiais recuperados em acidentes ufológicos nas últimas décadas. Mas mesmo assim, muitos criticam a liberação parcial dos arquivos. É justamente essa liberação lenta que muitos abordam o Estado Profundo, ou Deep State, um suposto grupo ligado às agências de inteligência e ao setor militar que controlaria o que pode ser levado a público. Segundo investigadores, existe uma estratégia. Enquanto alguns setores defendem transparência, documentos continuam sendo divulgados com trechos ocultos e dados importantes removidos, como aquelas tarjas que vimos nos últimos vídeos postados aqui no canal. Enquanto não tem resposta, o segredo continuaria como se tudo ainda fosse apenas ficção. Mas existe outra coisa importante ainda. Quanto mais analisavam os movimentos desses objetos, mais a física parecia falhar ao explicar o que poderia ser. Sem respostas para o comportamento dessas naves, começaram a surgir hipóteses. Durante debates no Congresso dos Estados Unidos, autoridades chegaram a mencionar a possibilidade de fenômenos interdimensionais. Pensando nisso, a física quântica já debate a chance de dimensões extras. Alguns acreditam que tecnologias avançadas poderiam alterar a sua frequência e transitar entre diferentes realidades. Para os defensores, o momento em que a nave desaparece nas nuvens poderia representar exatamente essa transição, levantando a ideia de que talvez esses fenômenos coexistam no mesmo ambiente que nós. O interessante é que, enquanto evoluímos das lentes granuladas dos anos 70 aos satélites térmicos, parecem evoluir junto. Cada avanço dá a impressão de provocar um novo movimento do outro lado, como se o jogo mudasse no instante em que começamos a enxergar melhor. E quando olhamos para as dimensões do objeto que assustou os militares, mais perguntas vieram. Se uma estrutura daquele tamanho realmente existir, o que haveria dentro dela? Com mais de 100 metros de diâmetro, o objeto poderia abrigar uma grande infraestrutura. Bom, apesar de todas essas suposições, o que nos resta é a dúvida sobre o que o poder militar realmente esconde em cada tarja. O vídeo do objeto de 127 metros nos traz uma possibilidade, mas o segredo está realmente naqueles dados que o governo se recusa a mostrar, tanto os nossos como os de qualquer outro país. As gravações completas, relatórios dos radares de órbita espacial e os depoimentos continuam sob sigilo. O medo seria um vazamento total capaz de gerar perda de controle sobre a informação. A verdade por trás daquele disco de 127 metros continua sendo um mistério da era digital. Seria um registro de um projeto militar secreto? Um fenômeno atmosférico totalmente novo que a ciência ainda não conseguiu catalogar? Ou a evidência que faltava de uma inteligência monitorando os nossos passos? O ponto que conecta o suposto vazamento do satélite com a realidade histórica da Operação Prato no Brasil é a percepção do objeto. E se eles têm plena consciência de cada sensor, câmera e radar que apontamos na direção deles, então, há quanto tempo nós estamos sendo observados sem ter a menor chance de reagir? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E até a próxima, aqui nos Fatos Desconhecidos.